Vamos começar mais um programa Saúde para você. O tema de hoje é homossexualidade. E quem vai conversar comigo é a doutora Renata Oliveira, que é psicóloga, e o doutor Glauco Arantes, que é psiquiatra. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Glauco e com a doutora Renata sobre homossexualidade. Olá, doutores, sejam bem-vindos aí aos nossos estúdios. Obrigado. Obrigada. Gente, fala pra gente primeiro, define, né, fazendo a diferença de sexualidade e sexo. Bom, o sexo, esses conceitos, né, não são conceitos assim únicos, né? Igual, por exemplo, o que é sexo? Então, se a gente for olhar, grosso modo, sexo é aquilo que a gente vê. Tem pênis, tem vagina, isso é sexo. Porém, nem isso é uma coisa muito bem definida, porque isso que a gente vê é só uma das manifestações dos tipos de sexo que tem. Eu vou explicar melhor. Então, a gente tem sexo biológico, sexo psicológico, sexo hormonal, sexo fenotípico, sexo genotípico. Tudo isso são definições de sexo, mas normalmente a gente pensa no sexo só. Então, vou dar um exemplo. A pessoa pode nascer com genes de homem. Então, ele vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Mas, se ele não tiver na célula dele, no corpo dele, receptores para o hormônio masculino testosterona, e existem algumas doenças que a pessoa já nasce assim, então ele vai ter o cromossomo masculino, então ele é do sexo masculino, mas vai desenvolver sexo feminino. Ele vai ter vagina e tal, só não vai ter ovários, mas vai desenvolver externamente sexo feminino. Exemplo disso, uma atleta brasileira, há tempos atrás, né, ela ganhou muita coisa, e aí o pessoal desconfiou até que ela não era mulher nada. Mas, olhando, ela era mulher. Então, elas desconfiaram que ela era um caso desse. Aí fizeram os cromossomas dela. E aí viram que ela realmente era mulher. Existem até casos, por exemplo, em que as pessoas têm os dois sexos ao mesmo tempo. Durante a formação do neném, né, do embrião, ou forma testículo, ou forma ovário. Mas existem situações em que as duas coisas se desenvolvem, e aí a gente chama de ovotestes, que é mistura de ovário com testosterona, ou com testículo. E aí pode nascer uma criança hermafrodita, com os dois sexos. Então, você vê que esse tema é muito complexo. Mas, para a gente entender o que as pessoas se referem na mídia, né, no dia a dia e tal, sexo é aquilo que a gente vê lá, ou homem ou mulher. A sexualidade já é como mais relacionado com como a pessoa se sente, como que ela exerce o ato sexual, como que ela lida com isso, que aí o pessoal não tem nem falado assim, o pessoal tem falado mais em gênero, né? Então, ativistas, né, que estão lutando por uma melhor qualidade das relações com relação ao gênero, e não fala com relação ao sexo, que aí a pessoa tem a identidade de gênero, né? Complementando também, né, o que você colocou, a gente pensando leigamente também, é interessante pensar no sexo como a prática sexual, né? A praticar, né? E a sexualidade também voltada para isso, para o afeto, né? Para o carinho, para a troca,
né? Então, se a gente pensar na sexualidade é algo muito mais amplo. Ela, né, dentro até da sexualidade a gente colocaria o sexo também, né? Então, eu penso que a sexualidade é algo muito mais amplo, que está ligada também ao afeto, à troca, né? E está relacionado também à nossa cultura. Cada cultura também vai ser diferente a essa expressão da sexualidade, né? Agora, doutores, como que deve ser a educação de uma pessoa, a educação sexual? Eu acho que a Renata... Vou complementar, né? Essa pergunta ela é interessante, né? Quando se pensa numa educação, a gente tem que pensar muito na ideia de uma informação, né? Como eu coloquei, essa educação sexual, a gente tem que pensar nesse sexual, nesse sentido, da sexualidade, né? Do sujeito entender ali o seu gênero, entender, né, o seu órgão, entender o que a gente trabalha muito na psicologia também, que esse empoderamento, né? Cada um tem o seu poder, cada um tem a sua forma de lidar, né, com o seu corpo. Então, essa educação sexual, eu penso que ela tem que vir muito na ideia de um autocuidado, de uma preservação. Como que o sujeito, então, né, diante do seu autorreconhecimento, né, quem eu sou, nessa que a gente chama dessa identidade sexual, e como que essa identidade sexual vai ser expressada na sociedade, né? Então, como que ele vai ser expressado na família. E voltando também, para quando se pensa nessa educação sexual, também nesse intuito da preservação, do cuidado, né? Do reconhecimento e do cuidado. Renata, aí de que maneira que a gente vai abordar, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também, e aí, né, a psicologia tem melhores as respostas, é o quando. Quando começar? Quando começar a falar disso. Então, por exemplo, uma dúvida, existe uma idade ou não existe idade? É quando há demanda. E aí, acho que a maior parte das pessoas tem a dúvida na questão da sexualidade mesmo, né? Quando é que eu vou começar a educar o meu filho para o outro, né? Para o amor, vamos dizer assim. Quando se pensa, né, assim, complementando, eu penso, vamos pensar na sexualidade. Quando se pensa na sexualidade, se a gente começar, né, a sexualidade, então ela vai desde o ventre. Quando há uma troca, quando há um carinho daquela mãe para com o filho, né? A gente trabalha, né, depois do nascimento com a criança, a gente precisa fazer essa criança ela ter, né, através do toque, através do banho, o reconhecimento do corpo dela, né? Então aquela troca da mãe, quando ela está acariciando o filho, quando ela está trocando, isso tudo eu penso que já é uma educação, né, sexual. E os desenvolvimentos que a criança vai tendo, você colocou muito bem, é o deixar a criança ir reconhecendo e os pais informando. Não é antecipar, né? Mas deixar a criança ir descobrindo, igual ela vai ter uma etapa que ela vai descobrir as diferenças dos órgãos genitais, né? Então, com naturalidade, os pais realmente trazerem essas diferenças, né? Trazerem, volta a dizer, a questão do cuidado, de como manipular, de como o outro, né? Quem é esse outro que pode ou não tocar nessa criança? E eu penso que cada fase do desenvolvimento da criança, ela vai tendo necessidade de novas descobertas e os pais têm que estar abertos para informar, né? Então, quando se pensa em que idade, eu acredito que essa idade é na idade da formação desde o nascimento, até, né, desde a gestação dessa criança, quando você colocou a ideia do amor, né? Então, a ideia é nesse sentido, dessa criança trabalhar com a ideia do corpo dela, sobre o reconhecimento do corpo, o outro em relação a ela. Então, né? Em cada idade vai haver uma demanda diferente, né? Isso. Então, e mesmo se a criança não questionar, os pais devem colocar essas informações, conversar com a criança sobre isso? Sim, a gente tem hoje um meio social, né? A gente tem uma mídia, a gente tem livros, né? Existem livros de educação sexual que também podem ser formas dos pais abordarem, né, com a criança. Então, eu penso que a informação ela é extremamente importante. Né? Quanto mais eu informo, mais eu estou me apropriando e me empoderando de mim e de mim em relação ao outro. Né? Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você. Volta já.
Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje nos estúdios do programa, doutora Renata, psicóloga, doutor Glauco, psiquiatra. Eles estão conversando comigo sobre homossexualidade. Agora, doutores, uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Em relação à educação do menino ou menina, influencia na escolha? Então, doutores, tem diferença, né, na forma de educar? Tem alguma influência na escolha da sexualidade? Algumas coisas que se fazia antigamente, na década de 50, década de 40, aquela educação da menina era muito diferente da educação do menino, com colégios internos, né, até separados por sexo e tal. Hoje em dia isso não tem mais sentido. Né? Então, assim, proibir que o menino brinque de boneca, acho que já não tem mais nada a ver, tem mesmo, porque quando ele ficar adulto ele vai ter que trocar a fralda. Ele vai ter que ser pai, né? Então é uma forma até. Então, não deixar que a menina brinque de carrinho. Mas mais tarde ela vai ter um carrinho. Então, a brincadeira, ela serve para a gente desenvolver as habilidades do futuro. Então, a gente tem que ter muita naturalidade com isso, deixar as coisas acontecerem, né? Deixar fluir, sabe? Não ficar muito preocupado com isso, não, porque hoje em dia já não tem mais muito sentido. Não é uma questão de ser liberal, é uma questão de deixar com que as crianças desenvolvam as habilidades que elas vão precisar de ter no futuro, que hoje em dia é diferente. Né? E complementando até quando se pensa nessa ideia do menino ou da menina, a gente volta para aquela ideia dos papéis sociais, né? Então, o que se espera de um menino, o que se espera de uma menina? E essas regras, como você colocou, né, de que o menino não pode brincar disso, a menina não pode daquilo, a cultura está mudando, né? O papel da mulher na sociedade mudou, o papel do homem também mudou. Então, quando se pensa nessa educação do menino ou da menina, né, primeiro é essa ideia mesmo do reconhecimento de quem eu sou e de como eu vou estar na sociedade desempenhando o meu papel, mas esse papel ele vai sendo mudado ao longo, né, da própria cultura, da demanda social. E o que a gente tem que pensar, como o Dr. Glauco colocou, que não existe, né, assim, é isso que vai definir uma homossexualidade, se a gente pensar então numa homossexualidade como manifestação da sexualidade. Né? Nós tivemos mudanças, por exemplo, até no trabalho do psicólogo, até há um tempo atrás se entendia a homossexualidade como uma doença, né? Então era tratada a homossexualidade como uma doença e não uma manifestação da sexualidade como hoje é tratado. Então, a partir do momento que vai se estudando, se entendendo, né, vão fazendo mudanças e essas mudanças também têm que estar acontecendo. Então, não é a definição de uma educação do menino ou da menina que vai definir a homossexualidade. Agora, como é que deve ser a abordagem dos pais, né, em relação quando o assunto é homossexualidade? Né? Às vezes o pai percebeu alguma diferença no comportamento do menino ou da menina. Como é que deve ser essa relação? Olha, aí a coisa é complicada também, né? Tudo nesse assunto da homossexualidade e da sexualidade em si também é muito cheio de tabu, né? Então, assim, uma resposta que eu poderia dar rápida seria dizer assim, olha, eu acho que o pai tinha que agir com naturalidade. Beleza, é isso aí. Mas a gente sabe que quem está ouvindo na prática não vai agir assim. A gente sabe que de verdade ocorre outra coisa. Então, a pessoa vai ter que se preparar para uma série de mudanças, né? Eu digo o pai, né? Uma série de mudanças de paradigma, uma série de mudanças de desejo, do que eu desejo para o meu filho, o que eu planejei para o meu filho, o que eu queria de mim nele, né? Isso aí vai ter que começar a mudar. Ele vai ter que começar a repensar os conceitos, a repensar os valores. E assim, provavelmente vai ter alguém ouvindo a gente nessa hora que está passando por isso. Eu acho possível, dentro da cultura, década de 70, década de 80, que são os adultos de hoje,
década de 60, a pessoa conseguir fazer uma mudança dessa sem dor. Vai ser doloroso, mas sempre no final das contas eu acho que a pessoa consegue dar conta. E é interessante também, né, isso que você colocou muito bem, assim, esse desejo desses pais mudando em relação a esse filho, né, de não atender aquelas expectativas. E é importante também os filhos, né, que estão entendendo, né, o seu desejo sexual para com o mesmo sexo, no caso a homossexualidade, também entender essa relação de sofrimento dos pais. Então, a família ela vai estar passando por um sofrimento, né? Então, a gente fala muito essa ideia do assumir, né? Assim, eu tenho que assumir, eu tenho que assumir. O que é essa ideia do assumir, né? Quando se pensa numa sexualidade, então o filho vira para o pai e fala assim, eu sou heterossexual, o filho vira para o pai, sou homossexual. Então, a sexualidade ela tem que ser construída com naturalidade, o reconhecimento, o assumir primeiro começa para si, né, quem eu sou, e é um conflito, né, Marinalva, eu percebo assim, como o sujeito sofre por lidar com o diferente, ainda é um grande sofrimento para o próprio sujeito, que muitas das vezes ele não reconhece isso nele, busca um outro caminho, então é um sofrimento para o sujeito, né? Porque além dele sofrer, há um sofrimento também em não magoar os pais, né? Mas eu penso que essa ideia mesmo dos pais que vão percebendo as diferenças, é essa ideia assim, do dar-se um tempo, né? Para sair o velho e entrar o novo. E vai haver o sofrimento, vai haver uma dor, né? E também, aí a gente está falando mais do pai, né? Mas o filho resolver falar também é doído, né? Então, até a pessoa chegar lá e falar é porque ela não está aguentando mais. Ela precisa te contar. Mas aí contou, né? Então, contou. E aí, como é que a pessoa que contou vai comportar depois? E aí, muita gente fica afoito, esperando que os pais vão aceitar de imediato. E até tem gente que de imediato aceita mesmo. Mas tem gente que não. Então, que é o primeiro apoio, né, gente? É o primeiro apoio. A família, os pais, né? Deveria ser. Sim, Mas acaba que na prática o primeiro apoio é outra pessoa, é uma amiga, é um tio, né? É uma avó, é alguém mais chegado, que muitas vezes não é o pai. Às vezes é, mas às vezes também não é. Mas que bom que fosse, né? Mas a questão é a seguinte, aí o filho contou e tal, e fica também tendo uma expectativa, uma demanda da aceitação dos pais. E aí a gente às vezes esquece um pouquinho que a gente tem que dar o tempo para o pai também. Do mesmo jeito que a gente tem que respeitar o momento do filho, eu acho que o filho também que está contando tem que respeitar o momento dos pais, né? Para a coisa fluir com menos sofrimento, menos espinhoso. Bom, doutores, eu tenho aqui mais várias dúvidas, várias perguntas, mas o nosso tempo está esgotado. Então eu vou convidá-los para voltar no programa e fazer uma parte 2. Pode ser? Sim. Então tá combinado, gente. No próximo programa Saúde para Você, eu continuo conversando com a doutora Renata e com o doutor Glauco sobre homossexualidade. Até o próximo programa. Saúde para você!